Boa tarde, gente! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de aquecimento que antecede a nossa semana, né? Lá que vai acontecer o nosso evento, que vai acontecer do dia 22 ao dia 28 de agosto. E é o nosso evento do zero ao bolo decorado, tá? Então nós estamos aí trazendo muitos conteúdos antes de começar o nosso evento, né? Para vocês já irem conhecendo, para irem aprendendo, né? E se aquecendo para o nosso evento do zero ao bolo decorado. Então, para quem ainda não se inscreveu para o evento, tem um link embaixo aqui desse vídeo. Também temos o link na minha bio no Instagram e no Facebook para você se inscrever, tá? Então é só colocar lá o seu nome, seu e-mail, bem certinho, e colocar nome, e-mail e entrar para o grupo de WhatsApp. Por quê? Porque às vezes pode acontecer aí de você não conseguir receber as notificações por e-mail, porque cai em caixa de lixeira, spam, enfim, tá? Então hoje nós vamos falar sobre diferentes tipos de recheios para a gente utilizar nos nossos bolos. E para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Daniela, especialista em bolos estruturados e decorados com buttercream e criadora do método MBFB. E já vou pedir, né, antes de começar aqui, para vocês deixarem um like, compartilharem a live e entrar para o nosso canal, né? Já se inscrever no nosso canal também, ok? Para poder aí mais gente ter acesso ao nosso conteúdo. Pessoal entrando aqui, dando boa tarde, Moisés Boa Brito, tarde. Joelma, João Flores. João é nosso aluno, né? É verdade. Boa tarde, gente. Então vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, né? Hoje o assunto é sobre tipos de recheios, que é um assunto aí muito importante quando a gente trata de bolos e quando a gente quer aí fazer bolos maravilhosos, bem estruturados e decorados. A gente precisa entender todas as técnicas, todos os processos, e o recheio é uma coisa muito importante, né? Então a gente vai trazer aqui alguns assuntos relacionados a recheio. Vou mostrar aqui alguns recheios para vocês terem ideia. E tem muita gente que está começando agora, tem gente que já que nunca fez bolo, tem gente que já faz, mas quer ir melhorar o bolo, né? Então a gente vai trazer aqui alguns conteúdos para ajudar todo mundo, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de tipos de recheio, quando a gente fala de recheio de bolo, qual a primeira coisa que a gente quer entregar ao nosso cliente, né? Quando a gente fala que o cliente pede lá um sabor do seu cardápio, qual a primeira coisa que você quer que o seu cliente elogie, né? O sabor. A primeira coisa que a gente quer é que o cliente ligue pra gente e fale assim: ai, que delícia esse bolo, tava maravilhoso. Dá o seu telefone para eu poder compartilhar aí para mais gente, conhecer o seu bolo, enfim. A gente quer que o cliente goste do nosso bolo, né? E quando come aquele bolo, sente aquela experiência legal, né? Sente aquele sabor maravilhoso, aquela explosão de sabor na boca, que muitas vezes vai remeter à infância dele, né? Vai fazer aí com que ele sinta uma coisa boa quando come uma coisa muito boa, né? Até mesmo quem tá na festa vem falando: meu, que bolo gostoso, quem Isso. fez? Classe contato, né? Isso, então a gente quer aí levar sabor primeiramente quando a gente fala em recheio. Porque muitas vezes, né, quando a gente entrega um bolo ruim para o nosso cliente, com certeza esse cliente não vai voltar, né? Ele não vai voltar a encomendar bolo de você, não vai te indicar. Então a gente precisa entregar um bolo aí realmente muito saboroso, muito gostoso para o seu cliente. E quando a gente entrega um sabor bom, a gente está levando experiência, né? E o cliente vai ver muito valor naquilo que você está entregando, no seu produto. Até outro dia teve uma seguidora aqui que falou que o cliente pede desconto. Cada vez que vai encomendar bolo, pede desconto, pede desconto. E aí eu pergunto, né? Será que você está entregando um produto que tem valor para o seu cliente, aos olhos do seu cliente? Né? Então a gente tem que se perguntar isso.
Porque o cliente que gosta do produto, o cliente que vai enxergar um valor no teu produto, ele vai voltar, vai querer o bolo, vai pagar o preço que for para sentir aquela emoção, para ter aquele sentimento de comer um bolo muito saboroso. Então, o cliente vai voltar e vai pagar o preço sem questionar. E para isso, você precisa entregar um produto aí que vai realmente levar uma boa experiência para o seu cliente, né? Então, isso aí é muito importante, né? Então, às vezes, a gente tá lá preocupado, né? Muitas vezes aí com outras coisas e esquece desse lado, né? Que a experiência é o que vai fazer com que o cliente volte. A experiência que o cliente vai ter com você, certo? Uma outra coisa importante também, quando a gente fala de recheio, é a questão de praticidade. Praticidade e versatilidade. Por quê? Porque a gente quer coisas aí que vai ser fáceis de fazer, práticas de fazer, receitas que são práticas mesmo, que agiliza a sua produção dentro de uma cozinha. E não tome aí muito tempo, que seja uma coisa fácil de fazer, né? E ágil, e ajude você aí na sua produção. Porque quando a gente tem aí, às vezes, muita encomenda, o que acontece? Se a gente não tem massas, recheios, coisas que vão facilitar a gente aí na produção, a gente acaba meio que se atrapalhando, né? Querendo abraçar o mundo. E não é bem assim, né? Não é só porque você precisa ter aí milhões de receitas aí que não te ajudam, que não facilitam o teu trabalho e acaba aí você se atrapalhando. Então, quando a gente pensa em recheio, a gente tem que pensar também em coisas coringas, em praticidade e também em versatilidade, né? O que é versatilidade? São receitas bases, muitas vezes, que a gente utiliza, onde é possível, a partir delas, fazer aí vários sabores. Então eu tenho aqui recheio de brigadeiro, recheio de ganache, a gente vai falar um pouquinho mais. E com essas bases que eu tenho, eu consigo fazer vários sabores, né? A partir de uma base. Então fica fácil você montar sabores aí no seu cardápio, que vão agilizar a sua produção, que vai atender bem o seu cliente e vai te ajudar aí de forma geral, tá? Então, praticidade e versatilidade é uma coisa aí extremamente importante, né, também. Outra coisa importante é qualidade. Qualidade, hoje em dia, não é diferencial mais. Hoje a gente não se diferencia pela qualidade. Qualidade é obrigação, tá? Então, quando a gente pensa em recheio, né, em tudo, um bolo em geral, mas nós estamos falando aqui hoje de recheio, né? A gente precisa entregar qualidade. Qualidade é obrigação. Então, o que vai fazer você ter qualidade no seu produto? É você conhecer os ingredientes, saber as funções de cada coisa, né, que você utiliza aí na sua cozinha e fazer preparos artesanais, né, coisas aí que você mesmo vai preparar. Então, a qualidade hoje em dia não é diferencial, você precisa entregar qualidade. E para você ter qualidade, você precisa conhecer os ingredientes, saber o que é ingrediente de qualidade e o que não é. Porque tem muita gente aí que acaba fazendo recheios aí que vai coisas muito artificiais, ingredientes que não agregam sabor, que pelo contrário, né, tira o sabor do bolo, recheios que utiliza aí gordura hidrogenada, né, e acaba deixando um sabor, um recheio aí, uma experiência ruim, uma né? experiência ruim ao cliente, porque quando o cliente vai comer, vai ver que, por exemplo, você usou um chocolate lá que não é chocolate e acaba, muitas vezes aí o cliente vai comer aquela coisa que fica ali, que não derrete na boca. Então tudo isso vai fazer com que você perca a qualidade do seu produto. E às vezes, né, a gente pensa assim, porque eu quero cobrar bem mais barato. E aí, o barato vai sair caro. Por quê? Porque você vai procurar ingredientes bem inferiores para você baratear o seu produto. E aí, o que vai acontecer? Você vai vender mais barato, mas também o cliente vai ser aquele cliente, você vai começar a atrair aquele cliente que vai vir só pelo preço.
e não pela qualidade do seu produto. E aí você vai perdendo cliente. E aí você vai ficando, brigando por preço a vida inteira, tá? Então é uma coisa aí muito importante você pensar nisso. Que eu sempre falo assim, cliente que vem por preço, vai embora por preço. Então a partir do momento que ele viu lá que a concorrência fez um preço mais baixo, ele vai no preço mais baixo, ele não está procurando qualidade. Então para você atrair o cliente certo, que vai vir para você, vai voltar, você vai fidelizar um cliente, você tem que pensar na qualidade em primeiro lugar. Então qualidade é obrigação, certo? E se ele sabe que o teu produto é bom, ele vai voltar. Por mais que a concorrência está fazendo mais barato, porque trabalha com um produto inferior, ele vai saber que o teu é bom. Com certeza. Coisas frescas, chocolate de verdade, não cobertura fracionada, então vai voltar pela qualidade, pela experiência que ele vai né? ter. E isso tudo vai ter que valorizar para o cliente, vai ter que mostrar para o cliente esse valor, né? Com certeza. Trabalho assim, eu trabalho assado, eu trabalho com produtos frescos, eu trabalho, né? E aí você vai poder com certeza cobrar um preço justo pelo seu trabalho, sem pensar na concorrência, porque quem está muito preocupado com concorrência acaba tendo prejuízo no seu produto. Por quê? Porque vai precificar de maneira errada pensando na concorrência. Então, é uma coisa aí muito importante a ser pensada quando a gente trabalha com bolos, quando a gente está aí querendo fazer um negócio de verdade, trabalhar com confeitaria de verdade, fazendo um bolo bonito, um bolo maravilhoso, um bolo estruturado, onde você vai aí levar boa experiência e vai crescer no ramo da confeitaria. Eu não sei se tu falou de preço, mas ali no início... Eu falei um pouco ali da experiência do... Porque hoje um bolo em buttercream, com recheio, com massa amanteigada aí, vai partir de R$200. No mínimo. É a partir de R$200. Essa é o preço e tá barato, gente. Assim, não fica com medo de cobrar porque esse é o preço. Se tu vê em qualquer confeitaria que faz um tipo de bolo, que é difícil fazer um bolo personalizado, geralmente é aqueles bolos em produção, né? Mas um bolo personalizado, da cor que a pessoa quer, a decoração que ela quer, o recheio que ela escolher, ela vai pagar esse preço. Se ela não quiser esse produto personalizado, individualizado, ela vai na padaria e compra. Com certeza. Com a qualidade pior, com ingredientes ruins. E aí é a chance de você mostrar, né, e valorizar o seu produto e poder ter lucro realmente aí com bolos, tá? Então, como eu falei, né, conhecer os ingredientes é muito importante aí nos preparos dos seus bolos e saber escolher também, né? Saber escolher aí os ingredientes e saber escolher o recheio. Voltando um pouquinho ali na questão do ingrediente, a gente mencionou ali a questão da cobertura fracionada, né? Então é aquela coisa que eu falei mesmo, de achar caro, né, do produto inferior, de não utilizar a cobertura fracionada, e sim um chocolate de verdade. A mesma coisa, eu voltei porque eu lembrei ali da margarina e da manteiga, que tem muita gente que usa margarina para baratear o custo do bolo. Então são dois ingredientes bem diferentes, então você conhecendo a diferença dos ingredientes, você vai levar e saber escolher, né, os ingredientes que você está utilizando. E vai poder comprar por esse ingrediente também, né? Com certeza. O lucro vai ser até maior, porque vai ser um produto diferenciado. E quem está começando na confeitaria não conhece o que é cobertura fracionada. Às vezes pode conhecer, né? Mas eu mesmo, quando eu vi tu começar, tu falava em cobertura fracionada, eu nem sabia o que era isso, né? Então, cobertura fracionada é o chocolate que usa... Cobertura fracionada é um chocolate que não é chocolate. É uma chocolate... É que assim, eu não vou conseguir entrar aqui, né, em muitos detalhes, explicar uma live só sobre chocolate, porque realmente é um assunto aí para se entrar profundamente. Mas cobertura fracionada é uma coisa e chocolate é outra coisa. E às vezes vem escrito chocolate na cobertura fracionada, né? Não vem? Não, vem tipo cobertura tipo chocolate, alguma coisa assim. Certo? Alguma dúvida, gente? Vão perguntando, tá? Vamos deixar aí, ver se o pessoal tem alguma dúvida até aqui. Pessoal entrando aqui, dando boa tarde. Bolos azuis, sim, é verdade.
O pessoal aqui no YouTube também tá falando aqui, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, gente. O João, Paulo, Paula Divina, Eusamar, Maria Fabrini, Regina Pontes, Doce Sabor Mini Negócio, Maria Fabrini tá ali também. Bem-vindos. Coloquem aí pra mim quem é iniciante e quem nunca fez bolo e quem já está aí começando, já está fazendo, já está no ramo aí da confeitaria. Coloquem aí no chat pra gente poder conhecer melhor vocês, tá? Francisco Araújo dando boa tarde aqui também. Vão colocando aí no chat pra gente poder conhecer. Então, outro ponto muito importante, né, é saber escolher o recheio, tá? Então, existem aí inúmeros tipos de recheio. Ganache, cremes, brigadeiro, mousse, enfim, a gente vai entrar depois ali em alguns tipos, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, existem aí vários tipos de recheio, mas a gente tem que saber escolher o recheio correto para cada tipo de massa. Então, tem recheios que não combinam com massa, dependendo do bolo que você for fazer, né, um bolo estruturado, tem recheio que não combina com determinado tipo de massa. A gente vai entrar mais detalhadamente nesse assunto lá no evento, para vocês poderem entender melhor, tá, sobre isso. Aqui a gente não vai conseguir aprofundar. Mas precisa saber escolher. Por quê? Porque o que pode acontecer quando você utiliza recheios errados, recheios no ponto errado? Pode acontecer de o teu bolo perder totalmente a estrutura. Pode acontecer de bolo rachar, de bolo cair, de bolo escorregar, a massa ficar aí desestruturada, enfim, pode acontecer uma série de problemas, né, com a escolha errada, né, do nosso recheio com determinado tipo de massa. A gente tem que pensar no tipo de bolo que a gente quer fazer para escolher um recheio, né, a altura do bolo que a gente quer fazer. Até mesmo para quando o cliente pede, né, eu quero um bolo com a massa tal e o recheio tal, daí vai falar, não, opa, esse aí tu vai correr o risco do bolo não ficar estruturado. Né? Até porque quando a gente começa a trabalhar, eu sempre falo que a gente precisa já começar certo. Começar tendo um cardápio com as massas que você trabalha. A gente não daria para entrar em vários assuntos aqui, mas teria que ter um cardápio já, com o teu sabor estipulado, até para você evitar também alguns transtornos aí. Ó, só tem gente aqui falando, Eusamar disse que está começando, a Regina Pontes é iniciante também, a Joelma iniciou há 2 anos, mas tem muito a aprender, ela falou. Sempre temos, né? Aqui no Instagram, Bolos da Azul também eu comecei, com bolo no pote e agora eu já faço bolo de aniversário, que legal. Que legal, é isso aí, a gente começa assim mesmo, começa né? bem assim mesmo, o Zul, acho que é Zul, né, o nome dela. É bem assim, começa de baixo e vai subindo. É isso aí. E saber também o ponto correto. A Salete que também falou que é iniciante aqui. Tem muita gente iniciando, né? Então é bom ter um direcionamento, né? Já para vocês começarem certo. Então saber o ponto correto, né? De cada recheio também é importante, porque quando você erra o ponto do recheio, vai acontecer também de você ter problemas aí com a estrutura. Então, ou o recheio fica duro, ou o recheio mole demais. Então, quando o recheio fica duro, o que pode acontecer? O bolo, quando você vai cortar, o bolo vai quebrar todinho. Não tem a fatia perfeita. O bolo, quando você vai comer, vai vir aquela coisa dura na boca, né? Que não vai separar a massa de recheio. Então, vai ficar realmente aí muito ruim, né? Outra coisa, ponto de recheio muito mole. Então, recheio que vaza, isso é uma coisa muito importante. A massa, né, que vai deslizar ali no recheio, então o teu bolo vai começar a desmoronar. Enfim, boa tarde. Geralcina é a nossa aluna. Vários problemas com o teu bolo, certo? Com o teu bolo lá estruturado. Então, quer dizer, não vai ter estrutura o seu bolo. O bolo vai perder totalmente a sua estrutura. Uma coisa muito importante também, que muita gente erra, é o tempo de descanso do nosso preparo. Então, existe aí um processo a ser cumprido quando a gente fala em bolos de festa, bolos estruturados. Precisa cumprir
precisa respeitar os processos, né? Então a gente vai falar muito disso também no evento. Precisa respeitar os processos para você conseguir ter uma boa estrutura. Então, cuidado também aí com os excessos, né? De recheio, enfim. Na verdade, precisa seguir um método, né? Seguir... No caso do teu método MBFB, você precisa seguir um método para tu não errar na... Precisa ter um método, um passo a passo, respeitar os processos, certo? Outra coisa, né, que eu falo também, confeitaria artesanal. Nós trabalhamos com uma confeitaria artesanal. Então, eu já falei lá de produtos de qualidade. Primeiro, a gente precisa ter produtos de qualidade. E como que a gente tem produtos de qualidade? Produtos que a gente faz, que nós preparamos. Se eu quisesse, né, encomendar um bolo pronto, eu ia na padaria e comprava no mercado um bolo lá pronto de prateleira. Mas quando o cliente vem encomendar um bolo, ele quer um bolo feito artesanalmente. E o que é artesanalmente? É trabalhar com produtos frescos, por exemplo. Eu vou preparar a minha geleia, vou comprar meu morango, vou preparar minha geleia, vou comprar meu abacaxi, vou preparar minha compota. Então, eu não vou comprar uma compota lá enlatada e vou fazer o meu preparo. Eu não vou comprar lá uma geleia que está na prateleira. Eu vou fazer a minha geleia com frutas frescas. Então, tudo isso vai levar a experiência boa para o seu cliente também. Então, cuidado, né, com essa questão aí de vocês colocarem produtos que não são legais aí, né? Como eu já falei. Então, vai perder muito o sabor do teu produto se você não faz de forma artesanal, de forma personalizada, porque quando o cliente vem para você, ele quer uma coisa especial, feita artesanalmente, personalizada. Então você precisa cuidar com isso, né? Cuidar aí com os ingredientes e preparar tudo, preparar desde a massa, preparar o teu recheio, preparar os teus acompanhamentos, né? No caso a gente vai falar ali o que é. São as frutas, com frutas frescas, tudo feito realmente aí de forma muito fresca e artesanal para você levar um produto bem de qualidade para o seu cliente, né? Cuidar com os produtos artificiais. Eu vejo assim, gente, muita gente utilizando produtos muito artificiais e isso vai perder totalmente a qualidade do seu produto. Então, por exemplo, eu uso lá gelatina saborizada, gelatina de morango para fazer, sei lá, uma geleia para saborizar meu brigadeiro, para saborizar a minha ganache. Aquele suco de pacotinho. Suco de pacotinho. Gente, isso aí não é confeitaria, né? Não é aquela confeitaria artesanal. Então, isso a gente tem que realmente deixar de lado, evitar o máximo, né? Evitar essências artificiais aí. Então, usar realmente ingredientes realmente de verdade, né? Que vai valorizar muito o teu produto. Tem muita gente também que usa para fazer mousses, né? Chantilly vegetal. Outra coisa também que eu não acho legal. Por quê? Porque chantilly vegetal é uma gordura hidrogenada. Né? Então eu fujo dessas coisas. Por quê? Porque eu quero trazer um sabor gostoso pro meu bolo. Eu quero trazer um recheio que quando o meu cliente vai comer, vai derreter na boca. E gordura hidrogenada não derrete na boca. Então a gente tem que, por isso que eu falei lá de você conhecer também os ingredientes. Certo? Tudo bem até aí? Vamos passar para os nossos recheios. Então, em tudo isso, quando a gente pensa em recheio, a gente tem que pensar em todos esses itens, certo? Então, vou virar aqui minha página. Então, eu trouxe aqui para vocês, eu vou ensinar também, tá? Uma ganache para vocês. Então, fiquem calmos aí, que hoje vai ter receita. Eu tenho aqui algumas coisas aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, nós temos, que eu gosto de utilizar alguns acompanhamentos, recheios como acompanhamentos. O que quer dizer acompanhamentos? São recheios que a gente utiliza para acompanhar algum outro recheio. Por quê?
Porque são recheios aí que sozinhos dentro de um bolo não vai agregar muito valor, não vai agregar muito sabor. Pode acontecer também aí do bolo perder a estrutura, dependendo, certo? Então, acompanhamentos são recheios que acompanham outro tipo de recheio. E eu gosto muito de fazer essa combinação. Então, o que quer dizer acompanhamento? São recheios aí feitos como compotas, coulis, curd, geleia, redução, que mais? Caramelo, tá? Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui uma redução de frutas vermelhas. Então, esse aqui foi feito, claro, de forma artesanal, com as próprias frutas vermelhas. Então, é uma compota, uma redução de frutas vermelhas. Nós temos geleia, que tem diferença entre redução e geleia. A geleia vai mais açúcar que a redução. Então, eu não vou conseguir aprofundar muito em cada um, porque daria para fazer uma live de cada item desse que eu vou falar aqui. Mas realmente a gente não vai conseguir. Então, hoje eu quero trazer aí de forma geral para vocês saberem. Então, nós temos também, tipo caramelo, né, ó. Um caramelo, e pode ver que é um ponto, ó, bem mole, certo? Mas a gente tem que saber usar esse tipo de recheio, né? Então, ó, um ponto super mole aí de caramelo. Esse caramelo até a gente consegue chegar em vários pontos também aqui com caramelo. Outra coisa, né? Compota, ó. Esse aqui é uma compota, que são pedaços de frutas, né? Então todo mundo vê, já tem enlatada também, tem esse tipo, mas essa aqui foi feita com abacaxi. Eu fui lá, descasquei meu abacaxi, piquei meu abacaxi, coloquei na panela e fiz a minha própria compota. Então é diferente, né? O cliente vai ver todo esse cuidado. Não vai lá que você foi lá na prateleira, comprou um abacaxi pronto lá enlatada, cheio de conservante e vai levar para o seu produto. O sabor é totalmente outro quando você faz realmente. E o cliente tem que saber desse detalhe. E é isso, né, que o cliente tem que saber, que você faz o seu produto, que é feito tudo de forma artesanal. E é isso que ele vai começar a perceber e vai enxergar o valor no seu produto e não vai ter mais aquela coisa de ficar pedindo desconto. Porque não adianta vender um bolo e falar assim, não, eu dou um bolo com compota de abacaxi, aí eu vou cobrar tanto, aí tu não valorizou o teu bolo. Não, eu faço um bolo, a compota eu mesmo faço, o caramelo eu mesmo faço, é tudo artesanal, o sabor é outro, aí consegue valorizar o produto. Consegue valorizar. O cliente fica até com vergonha de pedir desconto numa hora dessa. Com certeza. Porque tanto trabalho envolvido, assim, tanta dedicação envolvida no bolo. Claro que sempre vai ter essa questão do desconto, mas a gente pode lidar com isso de uma outra forma quando o cliente pede desconto, né? A gente pode oferecer um brinde, enfim, aí a gente vai entrar em outro assunto, uma parte de vendas, que não é o caso hoje. Então, ó, essa é uma compota feita caseira, né? Muito simples de fazer e artesanal, certo? Então, a gente consegue aí, e com essas bases a gente consegue fazer com qualquer tipo de fruta, né? Conhecendo aí. Então, acompanhamentos são esses, existem outros, né? Aqui outros 3 tipos de acompanhamento. Fruta fresca. Sim, você pode utilizar o morango fresco, né? Que muita gente utiliza. Pode utilizar coulis também, curds. Tem vários recheios aí nesse sentido, né? De ser acompanhamento. E eu gosto de utilizar esses recheios como acompanhamento, porque imagina, fazer um bolo somente com uma compota, sem acompanhar um creme, mais alguma outra coisa, vai ficar faltando alguma coisa ali. Então, por isso que eu uso esses tipos de recheio como acompanhamento dentro do bolo, certo? Outra coisa também, né, que nós temos são ganache, brigadeiro. Brigadeiro, vou falar de brigadeiro, depois eu vou entrar na ganache. Então, nós temos lá brigadeiro. O brigadeiro, todo mundo conhece, né? Quem mora no Brasil sabe aí que o brigadeiro aí é o queridinho de muita gente. E eu amo brigadeiro. Então, o brigadeiro, a base dele, né, é leite condensado. Então, a gente utiliza o leite condensado para fazer o brigadeiro e a gente junta ali com gordura, mais alguma coisa para saborizar. Esse aqui é de brigadeiro brulê. Então, ele leva gemas, leva baunilha de verdade, não essência, né? Eu uso a pasta de baunilha.
Então, esse brigadeiro, ele é feito aí com uma base. Então, quando a gente conhece a base, sabe chegar no ponto, sabe fazer certinho, a gente consegue usar uma receita de brigadeiro e fazer brigadeiros de vários sabores. Então, por isso que eu falo, não é receita que vai resolver a tua vida. É você saber aí tudo que envolve fazer um brigadeiro. Então, saber conhecer os ingredientes, o ponto, ó. Então, o ponto de um brigadeiro, a gente consegue pegar ele assim, ó, tá? Então, ele tá num ponto super maravilhoso para colocar dentro de um bolo. Então, ele tá firme e macio e cremoso, tá? Então, esse é o ponto de um brigadeiro. Então, depois a gente tem as ganaches, né? Ganache é uma ciência, assim, muito particular dentro da confeitaria. Por que eu gosto de trabalhar com esses tipos de recheio, principalmente brigadeiro e ganache? Porque são receitas que a gente nunca perde. É difícil a gente perder uma receita. Então, numa ganache, por exemplo, né, que a gente faz um equilíbrio de ingredientes, a gente consegue, se fica muito duro, a gente consegue salvar, se fica muito mole, a gente consegue salvar, o brigadeiro também. Então são recheios e são receitas que a gente dificilmente perde. Então, por exemplo, ganache, o que é? É a junção de chocolate mais líquido, ganache, é emulsão de chocolate mais líquido. O que é emulsão? É quando a gente mistura, é a mistura, né, de chocolate mais líquido. E a gente entra aí com um saborizante, né, para saborizar. Então, geralmente o líquido que a gente utiliza nessa emulsão de chocolate mais líquido é o creme de leite. E aí existe um equilíbrio entre chocolate e creme de leite e mais alguma coisa que a gente vai saborizar. Eu vou ensinar para vocês uma ganache de maracujá e vocês vão entender do que eu tô falando. Então, ganache é a mistura de líquido mais chocolate. Quanto que vai de líquido, quanto que vai de chocolate? Aí que vem a ciência. Porque você precisa entender exatamente a quantidade de sólidos de cacau que você está utilizando e a quantidade de líquido e a porcentagem de gordura do creme de leite que você está utilizando. Então, é uma ciência aí muito particular que também precisa de uma live inteira só para falar de ganache. Porque é realmente aí você precisa entender os processos, porque a partir do momento que você entende o que é ganache, como faz uma ganache, a proporção exata de cada coisa, você consegue criar a sua própria receita e modificar e consegue arrumar, né, se fica muito mole, se fica muito dura. Então, essa é a maravilha da ganache, né, você entender aí a quantidade de sólidos de cacau que a gente utiliza para a quantidade de líquido, certo? Então nós temos aqui dois tipos de ganache. Uma ganache de maracujá, que é a que eu vou ensinar para vocês, ó. Então ela tá num ponto bem macia, não sei se eu consigo mostrar, bem macia, e quando a gente pega, ela tá firme, né? Então é um ponto aí que a gente precisa chegar para poder colocar no nosso bolo, porque a gente não pode colocar aí também um recheio muito mole ou uma ganache muito dura, né? Então tem essa questão. E essa aqui é uma ganache de avelã. Ela não é uma ganache aí com Nutella, tá? A Nutella também dá pra você fazer ganache com a Nutella, também fica legal pra quem gosta, mas essa aqui é feita com a própria avelã, certo? Então, ó, é uma ganache aí bem cremosa e ela é firme, tá? Ela é cremosa e firme ao mesmo tempo. Então, vai te permitir aqui colocar no bolo e o teu bolo vai ficar, além de gostoso, porque quando você vai comer vai estar cremoso, não vai ficar duro e nem mole demais, vai estar no ponto correto aí pra você conseguir fazer. E como que a gente monta, né, um bolo de repente aí com acompanhamento? Então a gente utiliza, por exemplo, eu posso utilizar o caramelo salgado com uma ganache de avelã dentro do bolo. Então eu vou montar e equilibrar, porque o creme, como aquele recheio ali, por exemplo, o caramelo é muito mole, se eu colocar junto com esse creme, vai dar uma segurada.
né? Vai dar uma equilibrada ali e vai ajudar na estrutura do bolo, certo? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Mas gente entrando aqui, dizendo que é iniciante aqui, ó, o Francisco Araújo, sou iniciante nesse ramo. O Jonas também falando aqui que... Nossa, quantos meninos temos hoje? Aprendendo do zero. Ó, os meninos, ó, nós tínhamos, não sei se ele ainda está aí, mas o João é nosso aluno aqui, ele estava... Que são poucos meninos, são poucos meninos, que a gente vê meninos. por aqui. Então, Helene aqui, Helene dando boa tarde boa aqui também. Boa tarde. Gente, vai falando de onde vocês são aí, pra gente conhecer vocês. Vão perguntando se tá ficando claro, se tem alguma dúvida. Quer conhecer vocês. Que é muito conteúdo pra gente passar numa... Então, só pra antes de começar a receita também, né? Você vai falar mais de alguma coisa, mas nós vamos disponibilizar ela depois da live na descrição. Vamos, depois da live na descrição da live. Da live do YouTube. Isso. Facebook, não sei se dá pra pôr no Facebook também, não? Acho que dá, né? Acho que dá. Uhum. Então vai ficar a receita Dá pra colocar no... Se der pra colocar em tudo... Todos a gente vai colocar. No Instagram no também. Instagram. É que nós estamos ao vivo em todas as redes, tá? Facebook, Instagram e YouTube. Então, depois da live, uns minutinhos depois, é só o tempo da gente editar, nós vamos colocar a receita da ganache lá, tá, gente? Isso mesmo. Que daí... Ó, o Samuel também, pessoa, tá dizendo aqui, mais claro, impossível. Que bom, gente. Outro menino aí, ó. Pois é. Vamos fazer companhia pra mim, gente, porque senão eu fico perdido aí no meio. Então, ganache e brigadeiro pra mim são meus queridinhos, certo? Por quê? Porque eu consigo fazer essa jogada aí de trabalhar com receitas aí fáceis e receitas versáteis, porque eu consigo fazer aqui com uma base de brigadeiro, eu consigo fazer aí inúmeros sabores: brigadeiro de nozes, brigadeiro brulê, brigadeiro 4 leites, brigadeiro de coco, brigadeiro doce de leite, brigadeiro de leite ninho, brigadeiro, enfim, né, gente, uma infinidade de brigadeiros que a gente consegue fazer, certo? E ganache a mesma coisa, a gente consegue fazer ganaches aí infinitas, certo? Então eu gosto muito dessas duas bases aí, são as que eu mais uso. Depois a gente tem alguns tipos de cremes. E os cremes que eu gosto de utilizar são os cremes da confeitaria francesa. Muita gente já conhece, que é, por exemplo, creme de confeiteiro. Creme de confeiteiro é um creme que vai ao fogo e a gente faz lá. A ganache não vai ao fogo. Então é um recheio aí super prático, né? A gente só mistura ali líquido e chocolate, derrete no micro-ondas e tá pronto. E o brigadeiro vai ao fogo, mas também é uma coisa fácil e rápida de fazer. E nós temos também os cremes da linha francesa. Então, quando eu utilizo algum tipo de creme no meu preparo, eu utilizo mais os cremes franceses, que creme de confeiteiro, musseline, de creme diplomata, que são cremes aí. O creme musseline e o creme diplomata, ele deriva do creme de confeiteiro. Então são cremes que a gente utiliza ingredientes simples como ovos, açúcar, gemas na verdade, açúcar, leite, amido. Não sei se estou esquecendo mais algum ingrediente. O creme de confeiteiro. E depois a gente, no musseline a gente utiliza lá outra coisa para fazer o creme. A partir desse creme, né, a gente utiliza o creme, a manteiga, enfim. Daí a gente deriva para esses dois outros cremes aí, musseline, diplomata, a gente deriva do creme de confeiteiro. Então eu gosto de utilizar esses cremes aí também. E também eu consigo variar o sabor desses cremes, tá? Então eu consigo fazer de caramelo, consigo fazer de chocolate, consigo fazer de outros sabores. Mas são cremes aí que eu não utilizo muito para bolos mais altos. Eu gosto de utilizar mais ganache e brigadeiro, e também porque é gosto, né? Mas também fica a critério aí de que cada um escolher o tipo que quer utilizar. E tem uma coisa também que é legal falar sobre os cremes em relação a ganache e brigadeiro, né? Uma coisa bem importante que é o freezer.
que agiliza, né? Agiliza, pode congelar. Ah, né? sim. Isso aí, para confeiteira, isso é tudo de... Assim, Sim. quem quer agilidade, o brigadeiro e o ganache... Tem alguns cremes na confeitaria que quando vai amido, a gente evita congelar, né? Então, por isso que eu também não uso muito assim em produção de bolos, né? Então, eu prefiro usar coisas que são práticas, porque às vezes a gente precisa usar do recurso do congelamento. Então, tudo eu posso congelar na confeitaria, algumas exceções não. Então, às vezes, a gente pode preparar com antecedência, congelar e ir tirando aí para ajudar na nossa produção, né? O congelamento aí a gente utiliza como aliado para as nossas produções, certo? Algumas pessoas falando, a Margarete está dizendo que é de Fernandópolis. Nossa! Aqui também a Marlene diz que está adorando, ela é de Feira de Santana, na Bahia. Nossa, que delícia! Sejam todos muito bem-vindos, a gente fica muito feliz com a presença de todo mundo, né? E vamos continuar, gente, acompanhando a gente aqui, porque tem muito conteúdo, tem a semana inteira, amanhã e temos a semana inteira que vem, e depois ainda temos mais o nosso evento, né? Que vai começar. É importante assistir essas aulas de aquecimento, porque o que tu está falando aqui já vai preparar bastante para a pessoa vai que assistir aprendendo, aqui, vai tendo mais noção, principalmente para quem está começando, já né? entende melhor as aulas lá, que são aulas mais profundas, né? Ela Sim. já vai entender melhor sabendo dessa Nós temos também alguns cremes, como por exemplo, o creme, quem viu a minha aula que eu cortei o bolo, o creme do bolo Red Velvet, né? Que é o Frosting Cream Cheese. Frosting Cream Cheese também é um creme também que a gente pode utilizar aí para bolos, né? Mas é um creme mais específico, né? Então depende muito aí, certo? Então existem aí vários tipos de recheio. Os recheios que eu mais gosto são esses aqui, mas eu uso mais brigadeiro e ganache, que pra mim ele traz praticidade, versatilidade, só coisas boas pra mim no meu método de preparo, certo? Porque eu acho que a gente precisa ter praticidade dentro da cozinha, porque senão a nossa vida aí fica meio complicada, né? E, claro, principalmente quem está começando o negócio. E ser prático não é não é deixar a desejar, né? Com a qualidade, tudo isso que eu falei. É utilizar, é ser inteligente, né? Utilizar de preparos de receitas de forma inteligente para poder agilizar aí todos os seus processos, certo? Vamos começar a fazer aqui a nossa ganache. Ó, então eu tenho aqui, o que eu vou precisar pro ganache? A ganache vocês podem ouvir tanto no feminino quanto no masculino. Então, muita gente fala o ganache porque é o chocolate. E a ganache é porque é em francês, né, é um nome feminino, certo? Na França é um nome feminino. Então vamos lá, nós vamos precisar aqui de chocolate branco, creme de leite e suco de maracujá. Suco de maracujá aqui eu tô utilizando, eu gosto de utilizar a fruta. Então o que eu vou bater? Eu vou bater a minha fruta lá no liquidificador, vou coar, já é essa palavra? Coar ou não, posso utilizar com as sementinhas, que eu acho muito mais saboroso, muito melhor. E dá um charme ali pro teu recheio, mas enfim, tem gente que não gosta. Então dá aquela crocânciazinha, né? Em comer ali, né? Enfim. Aqui eu tô utilizando a polpa, tá? Não é a fruta, porque eu não tinha fruta, então acabei utilizando a polpa de maracujá. Existe aí também aquele suco, né, concentrado aí que eu utilizava muito assim pra fazer... mousse. Aqueles, tipo, que não é uma mousse de verdade, mas é considerada, né? Que a minha filha ama. Caiu? Caiu. Caiu na internet. Estamos no Instagram? No Instagram tá. Ixi. Vai ter que mandar outro link? Vamos ver se vai voltar aqui.
Esperar que o pessoal tá doido pra saber a receita. Problemas do ao vivo. Voltou? No Instagram tá ao vivo, o pessoal tá conseguindo ver, mas eu acho que no YouTube caiu. Mas não, acho tá que ao agora vivo, tá ao vivo, voltou. Dá um ok aí, gente, se voltou aqui, deu uma queda aqui na internet e voltou. Dá um ok se tá tudo certo aí no YouTube. Eu acho que sim, porque então, o pessoal tá falando no chat. Então tá. Então vamos continuar. Então você pode utilizar aquele suco concentrado também, certo? Mas o sabor não é o mesmo da fruta. Enfim, tá? Mas não use suco de tangue, tá? Pra saborizar. Caiu de novo. Ou não, acho que não. Acho que é a... Não. Não? Tá certo? Tá certo. Ah, tá. Acho que o problema é na TV. Né? Então vamos lá, gente. Coisas do ao vivo. Então não usem frutas, sucos artificiais, como suco tangue, essas coisas artificial, né, gente? Então vamos lá, ó. O que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar derreter o meu chocolate com o creme de leite. Então eu gosto, né, de utilizar o micro-ondas e vou derretendo aos poucos. Quem não tem micro-ondas pode fazer em banho-maria, que você vai ferver ali uma água e vai colocar o teu bowl em cima e vai derretendo o chocolate. Outra forma é você aquecer o teu creme de leite e jogar no chocolate. Então tem várias maneiras, ou você aquece somente o chocolate e depois acrescenta o creme de leite, o líquido, enfim. Então aqui eu acho que a forma mais prática para mim é colocar o creme de leite junto com o chocolate e levar ao micro-ondas, certo? Então aqui eu estou utilizando um chocolate branco com um creme, 50 gramas, depois a gente vai colocar, de creme de leite. E o creme de leite, existem aí vários tipos de creme de leite, certo? Então, quanto mais gordura, é a questão da ganache, né? Tem que cuidar aí com a porcentagem de gordura. Então, você pode utilizar um creme de leite aí de 20% de gordura, que vai deixar aí bem cremoso a tua ganache. Se tu quiser passar a receita falando aqui, depois... no final da live a gente passa. O pessoal daí consegue ver na live, rever a live. E depois mesmo assim a gente deixa na descrição. Isso aí. Então eu vou colocar aqui de 30 em 30 segundos, porque a gente quer derreter o chocolate e não quer queimar o chocolate. Então a gente vai aos pouquinhos, tá? Então é muito fácil de fazer ganache, tá, gente? É só saber equilibrar a receita, certo? Maria Lúcia disse que semana que vem não vai estar ausente, não vai poder assistir a... que pena. Eliane de São Vicente, São Paulo, tá aqui também. Francisco é de São Bernardo do Campo. Brasil inteiro. Regivane aqui também de São Vicente, litoral de São Paulo. Então aqui eu tô derretendo meu chocolate, eu vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar mais 30. Outra coisa importante também é você saber combinar aí os sabores. Porque tem coisas que não combinam. Então, por exemplo, se eu colocar aqui esse abacaxi, essa compota de abacaxi com essa ganache aqui de avelã, não vai ficar tão legal, tá? Então, a gente tem que saber também aí como combinar os sabores para levar aí realmente um sabor gostoso para o teu cliente, né? E você entendendo aí também, né, o que combina muitas vezes, o que não combina, você consegue direcionar o seu cliente também, né? Às vezes o cliente pede uma coisa lá pra você que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí fica ruim, né? Não é só porque gosta de compota de abacaxi, que é uma delícia, e gosta de ganache de avelã, que os dois vão ficar bons junto. Então tem que cuidar com isso também. Então aqui, ó, eu vou mexer aqui com um pouquinho mais de força. Vai ficar, aparentemente, vai ficar meio feinho, ó. Tá? E aí agora eu vou vir aqui com o meu suco de
para saborizar. Então aqui o equilíbrio da receita é importante, porque eu coloquei creme de leite, mas eu poderia também não colocar, né? Colocar aqui só o suco de maracujá. Aí eu ia ter que saber equilibrar também a quantidade certinha para poder colocar. Porque por isso que a ganache é uma ciência à parte aí, é uma ciência dentro da confeitaria muito legal, porque a gente consegue aqui vários pontos de ganache. A gente consegue fazer ganache para drip, ganache para recheio, ganache para enrolar, ganache para... enfim, né? A Marlene tá falando aqui que na cidade dela, eu acho que ela é aquela da Bahia lá que falou, de Feira de Santana, ela disse que só acha creme de leite de 17%. Dá pra fazer também essa receita, tá? Talvez você vá colocar um pouquinho mais, mas acho que dá pra fazer. Esse aqui eu coloquei 20%, não vai fazer tanta diferença. Com nata lá também. É que assim, aqui eu tô utilizando um creme de leite fresco, certo? Que também é diferente desses de caixinha. Então é uma outra qualidade. Mas, por isso que tem alguns de caixinha que é de 20%, então eu aconselho quem só encontra de caixinha utilizar os mais com maior quantidade de gordura, tá? Mas dá para utilizar também. Ó, então, na ganache, o que a gente precisa? A gente precisa fazer emulsão. A gente pode fazer com o fouet, pode misturar assim também, quem não tiver mixer, tá? Pode misturar, mas eu gosto sempre de colocar o mixer, porque daí a gente consegue uma emulsão melhor. O que é uma emulsão? É quando às vezes a gente olha assim e aparenta ali, a gente vê que parece que tá a gordura ainda ali não tá muito bem dissolvida. E quando a gente usa o mixer, a gente consegue que a gordura ali junto com o líquido, eles se unem melhor. E daí fica muito mais brilhoso, muito mais sedosa a tua ganache. Então a emulsão na ganache é bem importante, tá? Mas quem não tiver pode usar fouet também, com uma força aí maior, tá? Que dá certo. O mixer vai abrir até brilho, né? O mixer ajuda a dar mais brilho. Então tá pronto aqui. E agora, o que acontece? Desse jeito que tá aqui, eu não posso rechear bolo, eu tenho que ter esse ponto aqui. Né, ó. Tá? E pra ela chegar nesse ponto aqui, o que eu preciso? Preciso de tempo de descanso, certo? Então, essa ganache aqui você vai deixar ela paradinha até chegar no ponto. Então vai demorar aí, eu sempre gosto de fazer de um dia para o outro e deixar em temperatura ambiente. O que é temperatura ambiente dentro da confeitaria? É aí dentro de 18, 23 graus, essa é a temperatura ambiente. Se tiver muito quente, que aqui, por exemplo, aqui na minha cozinha, ó, hoje nós estamos morrendo de calor, tá 31 graus. Então se tiver muito quente, vai acabar que vai demorar mais para chegar no ponto. E aí você vai colocar um pouquinho na geladeira, tá? Para ela ficar um pouquinho mais firme e você conseguir rechear o teu bolo, certo? Então precisa de tempo de descanso para você conseguir rechear o bolo. Não pode ir, achou que tá pronta. Não, tá? Você vai estranhar até quando fizer ganache, porque vai ficar mole. É como o brigadeiro também, né? A gente precisa, aí quando chega lá no ponto, a gente precisa deixar descansando para depois a gente vir rechear o bolo, certo? Isso é uma coisa muito importante. Tudo bem? Maria Lúcia Fernandes está perguntando se essa aqui não vai poder estar semana que vem, se as lives vão ficar salvas. Algumas sim, outras não. Né? A gente tá tirando, não vai ficar tudo salva não. Então é legal vocês acompanharem. Essa de hoje vai ficar salva, semana que vem provavelmente umas 2 ou 3 vão ficar salvas. Isso. Certo? Então vamos lá, gente. Vamos passar a receita para vocês.
Passa a receita aí, depois a gente vai colocar na descrição pra gente. Isso, anotem aí a receita então, papel e caneta. Então vou falar ali, ó. 240 gramas de chocolate branco, tá? Chocolate de verdade, não é cobertura fracionada, tá, gente? Com chocolate nobre. 50 gramas de creme de leite e 80 gramas de suco de maracujá, certo? Ok? Bem fácil. Tudo bem, gente? Então, ó, agradeço a presença de todo mundo. Amanhã a gente volta com mais um tema aí. Amanhã é decoração. De bolo, né? Acho que é. Amanhã é decoração. E muito obrigada pela presença. Aproveitem e revejam a aula, né? Quem não viu ainda, que é muito importante essa aula aí para quem quer fazer aí bolos maravilhosos, né? Muito bem estruturados, decorados. Então, precisa entender de tudo, certo? E lembrando que dessa receita pode fazer outro sabor. Se não tiver maracujá, faz com outra cor. Faz com limão, dá pra fazer aí. E de limão fica boa, hein? Muito fica bom também. Usem a criatividade, tá bom? Então, muito obrigada. Pra semana que vem, só não esquecer que o link da inscrição tá embaixo. Isso, se inscrevam porque não será ao vivo as aulas do evento. Vocês receberão o link, então precisa estar inscrito, senão não recebe. Vocês vão receber o link ou vão receber por e-mail, porque na inscrição você coloca o seu e-mail, ou também que quem se inscreve vai entrar no grupo, entra no grupo do WhatsApp, porque às vezes por e-mail não chega. Vai pra lixeira direto. A gente já teve muitos problemas assim, gente, porque eu não recebi, porque eu não consegui. Mas, infelizmente a gente não pode controlar a caixa de e-mail de todo mundo. Então, entrem no grupo do WhatsApp, que é mais garantido para vocês receberem todas as informações, porque vai estar lá quando a aula estiver liberada do evento, todas as lives que a gente está fazendo durante essa semana estão sendo notificadas lá. E não se preocupem que no grupo ninguém fala nada além dos administradores. E a gente não fica falando qualquer coisa lá, é só para comunicar coisas do evento mesmo. Coisas importantes mesmo para vocês não perderem. Não se preocupa que não vai ter mensagenzinha correndo o tempo todo, é só para comunicar a parte do evento mesmo, tá? Isso. Certo, gente? Então já deixem o like, compartilhem a live. Isso, quem não deixou aí, deixa um gostei pra gente. Põe o dedo aí, se inscrevam no canal também, né? Pra quem ainda não se inscreveu. Certo? Então muito obrigada, gente, e a gente se vê amanhã.